Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez, um programa tolerante a tudo e a todos. É verdade. Aliás, né, Chapolin? Muito tolerante. Esse é o tema do Conexão Jovem de hoje. Chapolin, que agora está tolerando várias coisas, né? Chapolin que está tolerando aí as não noites dormidas, né, Chapolin? Você pode notar pelas olheiras aqui do apresentador que as noites estão curtas agora, viu, Bianca? Exatamente. Mas tá maravilhoso. Exato. Teria já o próximo férias, a gente já vai ter logo outro. Vou anunciar então, tá bom? Pra você que não entendeu a piadinha interna aqui. Chapolin agora é papai. A Nina chegou. Bem-vinda, Nina. Já tá sempre acompanhando o papai agora, Deve não estar lá em casa uma hora dessa, com a mamando mamãe Dani. Assistindo a gente. Exatamente. Então, Chapolin, parabéns. Valeu, Bia. Tá? Espero você nesse time. Vamos lá, daqui um Estava trocando ideia aqui com o Bedak, que também tem a sua filhinha aí. É super de boa, né, Bedak? Tem esperança, né? É isso aí. Depois de uns 5 meses a gente volta a dormir. Exatamente. Filha para quem tolera de fato, né? Legal. Você pode vir com a gente, pode participar da nossa discussão. Hoje temos convidados especiais aqui no Conexão, uma parceria que a gente faz mensalmente aqui entre o Conexão e o podcast Metanoia. Uma galera finérrima, gente boa. O Rodrigo Maciel e também o nosso amigo Lucas Vilches vai estar aqui com a gente e aí a gente vai bater um papo bem bacana, tá bom? E você é o nosso convidado especial, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, @PGConexão, e o nosso WhatsApp, que é o 12981353043. Vamos lá, Chapolin? Bora. Senta aqui com a gente, porque o programa está começando nesse instante. Você é o nosso convidado especial. Olha só, você já foi agressivo ou você já foi maldoso com pessoas de cor diferente da sua, com um sotaque diferente do seu, com uma crença, quem sabe, diferente da sua, com um comportamento diferente, com um discurso diferente? Eu não sei, talvez até com você foi agressivo ou maldoso com uma pessoa de opção sexual diferente da sua. Hoje o Conexão Jovem fala sobre intolerância das mais diversas e como isso nos distancia, nos afasta do Evangelho do Reino. Será que estamos tolerando a intolerância? Como assim, Bianca? Será que a gente está achando normal brigarmos, entre aspas, enfrentarmos o outro pelo nosso ponto de vista, para defender o nosso ponto de vista? Vem com a gente porque o programa começa agora e você, é claro, pode dar o seu pitaco. Você se considera intolerante com as pessoas em algum momento da sua vida, em algum aspecto? Às vezes sim. Em quê? Às vezes as pessoas te tiram do sério, né? Não é muito fácil conviver com os outros, né? Depende do tipo de pessoa. Depende do caráter, depende da personalidade de cada pessoa. No geral, não, mas eu tenho muito problema com gente mal educada. Eu me esforço ao máximo para não ser intolerante e para ter uma mente aberta com relação à diversidade das pessoas. Eu não me acho intolerante, porque eu não consigo pensar em nada que eu não tolere. Mas, ao mesmo tempo, eu sei a sociedade na qual eu fui criada e os paradigmas que existem, que às vezes eles estão incrustados em você e você não percebe. E você acha que a sociedade, de forma geral, ela tem sido mais tolerante ou menos? De um tempo pra cá, estava melhorando bastante. Ultimamente deu uma piorada, mas ainda acho que está num processo de melhora. Eu acho que intolerante. O pessoal anda um pouco mais estressado, um pouco mais preocupado, talvez. Eu acho que menos intolerante, né? O pessoal é muito preconceituoso, qualquer coisa se estoura, você não tem muita paciência com o outro, é complicado. De um modo geral, eu acho que está menos tolerante. Muito conflito, a economia desgastada, tudo corrobora para isso, né? Acho que a nossa geração, ela tá bem mais tolerante, de cabeça aberta, que os tempos estão mudando. A geração dos nossos pais ainda são meio conservadores, mas eu acho que estamos caminhando para que as coisas mudem, né? Eu acho que tem uma intolerância velada. Tipo, as pessoas elas não falam muito sobre isso, mas a sociedade ainda é bastante intolerante. Mas está em progresso. Olha, depende. Você vai perguntar isso pra uma pessoa que tem cabelo colorido em plena Avenida Paulista, eu diria que não está intolerante. Mas eu sou mato-grossense e eu sei como as coisas realmente são em outros lugares e sim, é bem complicado em alguns aspectos.
E aí, você já foi intolerante ou você já foi alvo de intolerância? Escreve aqui pra gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tá aparecendo sempre aqui na sua tela, enquanto a gente vai estar conversando, batendo um papo, vai estar aparecendo aí os meios para você participar com a gente, mandando seu pitaco, a sua opinião, a sua crítica, o seu alô, enfim, você tem espaço aberto aqui com a gente, tá bom? Através também do Insta, @PGConexão, esse é o nosso perfil, e ainda através do WhatsApp, né? Esse é de maneira mais instantânea ainda. Você pode mandar sua mensagem através do número 12 98135 3043. Bom, a galera do Metanoia aqui já com a gente no Sofá Amarelo. Que bom recebê-los de novo. Bom pra gente, né? Já são de casa, né? Esse aí já não tem nem que ficar. Esse aqui é o Lucas Vilgeres, esse aqui é o Rodrigo Maciel. O Rodrigo Maciel. Rodrigo Maciel. Você viu, né? Não vai escapar. Sempre, não vai. Agora ficou. Agora ficou, viu, Rô? Agora ficou. Quem criou isso? Foi você, né, Lucas? Só a verdade. Fui eu. Mas foi sem pretensão, né? Foi uma coisa... Chamei ele um dia, chamei 2, 3. Hoje estamos no episódio 55 e eu chamo ele a já todos agora. Fizeram aniversário e continua o Rodrigo Maciel. Tá bom. Eu prometi para ele que vai ser eterno, até o céu. Legal recebê-los aqui. A nossa proposta é que uma vez por mês, pelo menos, ou cada algumas semanas aí, a gente se encontra para poder conversar, para poder bater papo. Tá aparecendo na tela aí o endereço do Metanoia, para você. Metanoia? O que é isso, né? Explica pra gente um pouquinho, vai. Eu sei que você já explicou algumas vezes, mas Lucas. Pra gente é mas um o prazer. Que é o tal Metanoia? É um programa de TV, um programa de rádio? O que é? O podcast Metanoia, ele é um programa de rádio para internet, o famoso podcast, que surgiu com a ideia da gente unir amigos para conversar de temas que a gente crê serem relevantes nessa nossa caminhada de discípulos de Cristo. Então surgiu como um podcast, mas a gente sempre teve em mente a vontade de fazer um portal onde a gente pudesse colocar mais conteúdo. Hoje a gente tem o portal metanoia.com, onde está o podcast. A gente estreou na semana passada um blog, onde a gente escreve, o pastor Felipe Tonassi também escreve. E a gente quer agora fazer produção de vídeos, enfim, de estudos, para que a gente consiga realmente... O projeto está crescendo. Exatamente, então. fazer um centro realmente de conteúdo para ajudar as pessoas a expandirem a mente nessa caminhada de discípulos de Cristo. E o termo metanoia é um termo grego, que é a expansão da mente. Exato, vem de meta, que é além, e noia, que é mente. Então é além da mente, a expansão da mente com relação ao conhecimento que a gente tem. E é legalzinho a abertura, né, do podcast. Muito legal. Meta. Muito legal. Até da outra vez eles vieram aqui, eu não comentei, né, que às vezes eu ando de bicicleta, eu ando escutando vocês, né? Boa, você não tinha falado. Só que a última vez eu coloquei aquele que é do Gênesis, com o pastor Siqueira, o Edson, o Thiago. Que foi uma série, mas é um né? conteúdo muito bom, muito profundo. E eu não sabia se eu pedalava ou se eu me concentrava no conteúdo. Isso aí foi uma série especial bacana, que era realmente densa. Realmente. É legal, tem quase uma hora, às vezes, 50 e poucos minutos. Tem. Eu vou mostrar aqui até a logo. Não sei se a gente consegue mostrar rapidinho aqui. Que, para você que não sabe ainda o que é podcast, você pode acessar aí no seu celular um aplicativo de podcast, procurar por Metanoia, assinar, é totalmente de graça. Isso aí. Você tem aí pelo menos uns 50, vocês já estão 51? Episódio 51? Exatamente. A gente já gravou até o 56, está gravado. Legal. Mas já até o 51 lançou. Massa, que legal. Então tá bom, essa introdução já foi para dar um gostinho, para você falar, bom, então vou baixar e vou acompanhar aí o Metanoia. Isso é muito legal. Bom, um tema que vocês abordaram, inclusive, numa mesa redonda lá, numa das discussões do Metanoia, foi intolerância. Aí depois vocês fizeram até uma série muito bacana, por sinal, que o telespectador aqui do Conexão está super convidado a ouvir, que é intolerância religiosa, intolerância política, intolerância sexual. E aí vocês fizeram esse episódio mais geral, que é sobre intolerância. E é o papo que a gente vai ter aqui hoje, rapidamente no Conexão. Uma conversa bem tranquila, mas com bastante insights, bastante metanoias, por que não, sobre esse assunto. Eu acho que é muito legal, nesses poucos minutos que a gente já tem nesse primeiro bloco, falar o que é intolerância. O que é intolerância ou o que é tolerância, né? Não sei o que a gente pode já para dar o start. E aí, Rô? O que é intolerância? É uma boa pergunta, né? Bom, basicamente, o que a gente decidiu divulgar e compartilhar um pouco lá no nosso Metanoia, que eu queria compartilhar com vocês aqui, é porque esse assunto é de bastante importância para a gente, porque, infelizmente, é o que a gente costuma ver, não somente no mundo afora, em diversos lugares do mundo, mas também até mesmo dentro do suposto reino de Deus, né? Sim. Até mesmo dentro da igreja. Sim. A gente vê esse comportamento, câncer, esse comportamento se proliferando, né? Basicamente, o que a gente
o que a gente entende como intolerância é o fato de você não tolerar o comportamento do outro. E às vezes isso pode te levar a algumas ações, né? Não tolerar pode ser simplesmente não tolerar pacificamente, que é você dar a sua declaração que você não concorda, mas você deixar claro que você até não gosta da outra pessoa, mas você não faz nada. Ou a intolerância pode chegar ao ponto de você cometer um ato de violência, por exemplo, né? Que é uma intolerância ativa. Então, a gente entende que a intolerância ela pode alcançar esses dois níveis, né? De maneira passiva e de maneira ativa, ambas são muito complexas, muito ruins do ponto de vista do testemunho de quem Deus é, né? Então, a gente entendeu que intolerância era um tema muito importante para se tratar, visto que nesse momento do país a gente enfrenta muito, principalmente na questão política, mas também tem na questão social e também na questão religiosa, né? Então foi por esse caminho que nós levamos aí. Legal. É interessante notar que a intolerância, você não tolera ou você não aceita o que é diferente de você. Pode ser no argumento, pode ser na cor, pode ser na religião, pode ser na opção sexual, pode ser em várias frentes, aí, várias áreas. Mas tudo que é diferente da gente, a gente... Ai, que vontade de esganar, né? Tem um lance assim, né? Exatamente. As pessoas hoje, elas têm um pouco de aversão ao que é diferente. Muitas vezes porque elas gostariam de ser diferentes do que elas são. E elas veem o diferente como uma ofensa, como uma ameaça ao tradicionalismo dela, independentemente da área. Ser tradicional é oposto a você ser diferente, a você ser extremo. E aí, quando a pessoa vê o extremo, ela fala, poxa, mas talvez eu quisesse ser assim. Então, você não pode ser assim. Então, tem o intolerante que é isso, que é quase que um reflexo dele, e ele vai contra aquilo, contra a vontade dele. E tem simplesmente o intolerante, que é aquele que olha a opinião contrária e por não concordar, ou por achar aquela opinião errada, por achar aquela opinião inferior, ele quer impor o que ele acredita. E eu acho que a intolerância está na imposição, está na necessidade de você argumentar com o que a pessoa é. Porque tolerar não é simplesmente dizer, poxa, você é assim, beleza, eu vou conviver com você. Não, é aceitar e não querer, daqui para frente, argumentar com o que eu creio, com o que eu sou. Não, você é assim, Bia, mas poxa, mas por que você não vira isso? Por que você não faz isso? Imposição. Sai daí. Isso não é tolerância. Tolerância é a gente conviver lado a lado, sem que em momento algum, desde que você não abra essa possibilidade, se você não abrir a possibilidade, eu tenho que conviver com a sua diferença como se não houvesse a diferença. Porque no fundo somos todos iguais. Sim. Então, tolerar é aceitar, por exemplo, o erro do outro. Não, sei lá, o que a gente poderia falar? Tolerar é aceitar? Eu creio que a tolerância é... Do tipo, o fulano escolheu errado, vou tolerar você e tal. É aceitar o erro dele, ou aceitar a crença dele, a posição dele? Eu acho que não é aceitar o erro dele, mas é aceitar que algo fez com que ele fizesse aquilo errado. É aceitar que há uma raiz muito antes do que ele fez. Assim como há a raiz que me faz fazer uma série de coisas erradas, há uma raiz que também faz você fazer coisas erradas. A tolerância é entender que o nosso erro e as nossas decisões vão muito além de um plano humano. Está ligado muito à empatia, então. Né? Exatamente. E está muito ligado a eu entender que eu sou filho de Deus, faço parte de uma vida que é espiritual, passando por esse plano humano. Então, eu tenho que entender que há uma batalha espiritual acontecendo e que se eu olhar para você e só te julgar agora, não faz o mínimo sentido. Se eu olhar além disso, além do que você é, entendendo que há algo por trás que te fez chegar onde você chegou, eu falo, opa, peraí, algo realmente fez com que ela tomasse essa decisão. Então, eu tenho que, no mínimo, aceitar que algo aconteceu antes, entendeu? Legal. Bom, a discussão ainda só começou. Tem muita coisa legal. A gente vai falar sobre intolerância, tolerância e a gente quer que você participe com a gente também. Nesse primeiro bloco tem matéria da Kathleen Brito. Roda o VT. O islamismo é uma das grandes religiões abraâmicas, né? O islamismo é uma religião monoteísta que acredita em Deus como único, indivisível, independente, não necessita de nada. Acreditamos que Deus jamais gerou e jamais foi gerado, que Ele é o começo, Ele é o princípio de tudo. Hoje, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo são muçulmanos. Quem segue o Islã é chamado de muçulmano, que em árabe, o inglês também chama-se muslim.
é aquele que é submisso e entregue a Deus. Bom, primeiramente nós temos que definir o que é... Será que existe um Estado Islâmico? O que é esse Estado Islâmico e de onde nós tiramos essas informações, né? Na realidade, existe um Estado Islâmico. O Islã não é uma religião dentro da mesquita, do templo. O islamismo é uma religião da sociedade que se estende, começa na mesquita e chega até o parlamento, chega até o legislativo, chega até o judiciário. O Islã é um sistema completo de vida. Não é uma religião no sentido você reza e a relação de Deus é só entre você e a oração. É um sistema completo de vida. E para isso que ande bem, corretamente, é necessário um Estado Islâmico de direito. Nós temos o direito islâmico, existe algo chamado direito islâmico. Um Estado constituído islâmico, a base é o Corão Sagrado e a tradição do profeta Muhammad, que nós chamamos de Sunnah. Vem a palavra sunita. O Estado Islâmico hoje, no Iraque e na Síria, infelizmente, não há nenhum Estado. Existe atitude não islâmica. Porque num Estado Islâmico, o primeiro segmento no Estado Islâmico é viver bem com todas as nações vizinhas. É o que não acontece, infelizmente, lá na Síria e no Iraque. Outra coisa para acontecer, para ter um Estado de direito islâmico, a população deve escolher, né, ou alguém tomar o poder e estabelecer, primeira coisa, a instabilidade. E é o que não acontece lá. Tomaram-se o poder e não só estabelece um terror, o medo e o pavor. Não é islâmico isto. Não é democrático, não segue religião em valor nenhum. Olha, é tudo muito confuso, até para os muçulmanos. Porque as informações que nós temos lá do Estado Islâmico não é passada por eles próprios. Acontece pessoas daquele grupo, filmam, põem no YouTube, põem na internet, e as pessoas não sabem, de fato, o que é do Estado Islâmico e o que não é. Quem são eles? São mercenários? São pessoas que querem bem, fazendo as coisas erradas. São pessoas... não se sabe. No Brasil, isso tem um reflexo, que acaba a sociedade brasileira achando... muçulmano, aquela pessoa que mora em São Paulo, se converteu ao Islã, brasileiro, não tem uma ligação com o árabe, islâmico, se converteu ao Islã, acha, você tem ligação com o Estado Islâmico lá no Iraque e da Síria. Não tem nada a ver isso. Primeiro, as informações que nós temos sobre eles não são deles. Alguns brasileiros e brasileiras que se converteram ao Islã estão sofrendo algumas perseguições. Teve semanas atrás uma muçulmana que recebeu pedras aqui em São Paulo. Outra puxaram um lenço dela no metrô. Outra aqui no Mato Grosso tocaram um carro em cima dela. Algumas foram demitidas do seu emprego. Tudo isso estão criando uma instabilidade, talvez um medo. Eu agradeço ao Sheikh Rodrigo, essa entrevista que eu fiz com ele, foi o ano passado, inclusive foi a primeira nessa nova temporada do Conexão. Chamei a Kathleen, mas a entrevista era minha, no dia a dia a gente vai chamando aqui, mas a matéria era minha mesma. E tem algumas coisas que eu achei muito interessante. Por que a gente separou de novo essa nossa conversa ali? Porque a intolerância religiosa é algo ainda grandioso, assim, a diferença de crenças ainda é algo que gera muitos conflitos, né? E o lance ainda do Estado Islâmico, que é uma discussão que ainda vai anos e anos aí, é uma coisa bem atual. E os muçulmanos convertidos, assim como o Sheikh colocou ali, eles ainda sofrem muito preconceito, porque a gente sempre julga o que a gente não conhece, que é o que você falou. A gente julga o que a gente não conhece, a gente acha que sabe de tudo, das coisas, porque com esse acesso de informações a gente acha que é perito em tudo, a gente vai lá e emite uma opinião, gera o ódio, gera intolerância, e aí mulheres são apedrejadas, tiram o lenço dela, um desrespeito sem tamanho, enfim. Eu achei muito interessante, quis expor essa conversa de novo aqui para a gente levantar o lance da intolerância religiosa, que infelizmente ainda existe e a gente precisa trabalhar nisso. Existe, e o grande problema é o que a gente estava conversando até antes do programa, Bia. Hoje a gente vive uma sociedade de opiniões. É uma sociedade onde todo mundo tem opinião. Ninguém quer dizer, poxa, sobre esse assunto eu não sei falar, passa para outro. Todo mundo, pelo acesso à internet, se acha especialista. E aí ela leu 2, 3 notícias, e aí já vincula uma religião a terrorista, e acha que todos são assim, e fala, não, então você também é, vem... Vai atrás, vai estudar, vai conhecer os assuntos para que você tenha uma posição firmada. Não generaliza, né? As pessoas não conhecem a Deus,
não conhecem que elas são em Deus, muito menos quem as pessoas são à volta dela, porque fica bem mais difícil. Tem uma outra coisa também. Não, eu conheço, agora eu sei que ele é terrorista, não vou tolerar. Não, então o terrorista eu não vou tolerar. E aí, como é que é? Como é que é tolerar o extremista, por exemplo? Eu acho que essa questão de intolerância também tem muito a ver com o seguinte, Bia. A gente, quando a gente fala, se você fizer uma pesquisa básica e perguntar, na sua opinião, qual a religião que é mais intolerante? Você vai ouvir na máxima que, em geral, o intolerante é o cristão. Isso é assustador, entendeu? Seja com alguém que seja muçulmano ou qualquer outro tipo de religião, o cristão ele é tido como alguém intolerante. E é bom a gente lembrar que existem cristãos e cristãos, né? Por quê? Porque existe o cristão que é a camada daquilo que aparece na TV aberta e que tem um apelo de prosperidade. Tem esse estereótipo de cristão, e tem o cristão que é o que a gente chama aqui, é o cristão da igreja visível de Deus, e tem o cristão que é da igreja invisível, que é aquele que é nascido de Deus, entendeu? O que acontece? Como que ele consegue se portar diante de alguém que é muçulmano e conseguir lidar com isso tranquilamente? Porque ele olha para aquele homem e pensa assim, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Isso significa que Deus escolheu esse cara como casa para morar. Então eu não trato ele apenas como um homem, eu trato alguém que dentro dele mora Deus, entende? Então a gente muda muito a nossa forma de tratar as pessoas quando a gente entende que Deus mora lá também. Isso muda tudo, sabe? Claro. Então é muito importante para você que de alguma forma ouve a gente e está conectado com a gente de alguma forma. Às vezes você pensa, o cristão é intolerante, o cristão não gosta de homossexual, o cristão não gosta disso, não gosta daquilo. Tem o que é chamado de cristão e aquele que de fato é um pequeno Cristo, aquele que vive a vida de Cristo e não mais a sua própria vida. Então, há essa diferença. E eu acho que o grande gatilho para talvez a gente vencer esse ímpeto de intolerância que a gente tem naturalmente, que é fruto de uma religiosidade e não de uma experiência com Deus, né? Porque a intolerância no âmbito religioso, ela tem a ver com a religiosidade. Eu ficar religioso demais ao ponto de eu não tolerar a religião do outro. Então, eu acho que talvez um gatilho importante para a gente tentar vencer essa intolerância, que é um ímpeto que é natural em quase todo mundo que pratica alguma religião, é a gente poder olhar para o outro e pensar, Deus mora lá dentro. E se Deus mora lá dentro, eu tenho que tratá-lo como Deus, como uma pessoa que é nascida de Deus e não somente como um ser humano. Muito legal, Rô. Muito legal mesmo. A gente vai para um breve intervalinho, o nosso bate-papo ainda continua no segundo bloco, no terceiro bloco. Se liga, o Conexão volta já já.